Graça e paz, amados. Iniciamos mais uma transmissão com o desejo de levar até onde você se encontra uma boa palavra, que é a palavra de Deus, para trazer à sua vida a alegria de poder adorar o Deus vivo e verdadeiro, ainda que não presentes, mas com o coração cheio de alegria, certos de que o Senhor nos aproxima sempre. Por isso nós queremos nesse instante ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra que será a base da nossa reflexão essa manhã. Se encontra no Evangelho conforme registra Mateus, capítulo de número 7. Nós estaremos lendo do verso de número 24 ao verso de número 27. Assim nos diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Antes de meditarmos na palavra do nosso Deus, nós vamos ouvir um louvor ao nosso Senhor e Salvador, adorando ao Deus vivo e verdadeiro através do nosso ministério de louvor.
Queridos, nessa manhã nós vamos meditar no texto que lemos inicialmente, Mateus capítulo de número 7, do verso 24 ao 27. Estaremos estudando um pouquinho sobre a obediência como condição para vencer as tormentas. O texto que nós lemos está no contexto do Sermão da Montanha, é a parte final do Sermão da Montanha, e ele traz ensinamentos maravilhosos. Precisamos entender exatamente o contexto desse texto para que possamos extrair lições vivas e marcantes para as nossas vidas. Então vamos relembrar um pouquinho o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Sermão esse que foi proferido por Jesus a muitos dos seus discípulos, não apenas os 12, mas muitos outros que seguiam Jesus se assentando, eles se assentaram e ouviram os seus ensinamentos. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo de número 7 e encerra exatamente nos versos que nós lemos. Depois, um pouco mais à frente, o verso 28 e 29, que vai falar sobre a maneira como aqueles que ali se encontraram ouviram e viram o discurso de Jesus e perceberam a sua autoridade como alguém que de fato foi enviado por Deus. Mas numa visão panorâmica, o que nós temos aqui? Temos a partir do capítulo 5, do verso de número 3 ao verso de número 12, fala sobre o caráter do cristão. É como nós conhecemos as bem-aventuranças, na verdade, vai tratar exatamente sobre o caráter do cidadão do reino dos céus. No capítulo de número 5, no verso 13 ao verso de número 16, sobre a influência do cristão, ser sal e luz na sociedade. No capítulo 5 ainda, no verso 17 ao verso 48, fala sobre a justiça do crente. E depois, já no verso 6, do 1 ao 18, fala sobre a piedade do cristão, fala sobre jejum, fala sobre oração. No capítulo de número 6, de 19 a 34, o desejo do cristão, o anseio daquele que serve a Jesus. No capítulo 7, verso 1 ao verso 20, fala sobre os relacionamentos do cristão, como devem ser os relacionamentos do cristão. Do verso de número 7, do capítulo 7, do verso 21 a 27, a dedicação do cristão, de que forma o cristão deve se comportar em relação ao seu compromisso com Deus. No capítulo 7, verso 28 a 29, fala exatamente sobre o senhorio de Cristo. Então nós observamos que é importante olhar esse contexto, porque quando Jesus faz essa comparação, trazendo à memória a figura de dois construtores, ele o faz exatamente para comparar aqueles que de fato ouvem os seus ensinamentos. Então, o que Jesus diz aqui, o que Jesus ensina é exatamente isso. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, aí ele vai comparar ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e, ao mesmo tempo, também aquele que constrói sobre a areia. Na Palestina, as chuvas não eram tão intensas e tão comuns assim, mas quando elas vinham, os leitos secos dos rios se enchiam de água e saíam arrastando tudo que viam pela frente, com uma força, com um ímpeto tremendo. E então a comparação de Jesus é exatamente a essa situação. Que ensinamentos são esses? Todos os ensinamentos que estão contidos do capítulo 5 até o capítulo 7. Se todos eles forem entendidos, se todos eles forem praticados, então, de forma correta, então compara-se àquele que construiu sobre a rocha. Agora, se de fato aqueles que ouviram não fizeram ou não entenderam da maneira correta, é comparado com aquele que construiu sua casa sobre a areia. Quando vêm as tempestades, ela então acaba caindo, O que nós entendemos em relação à obediência como a condição para vencer as tormentas? Primeiro,
é que o que Jesus está colocando aqui é que é preciso saber ouvir. Você sabe ouvir? A maioria das vezes nós temos problemas com comunicação. Nós, no dia a dia, temos problemas com comunicação. Alguém fala alguma coisa, o outro ouve totalmente diferente, né? É uma coisa que a gente precisa também observar, né? Então Jesus fala sobre isso, saber ouvir. Outra é saber traduzir corretamente o que nós estamos ouvindo para a prática. É um outro aspecto relacionado também a essa questão de ouvir. Não basta saber ouvir, precisamos traduzir aquilo que nós ouvimos a uma prática, e uma prática correta. E terceiro, ele fala sobre ouvir e fazer, aprender a obedecer. É sobre isso que nós queremos falar, tendo como tema a obediência como condição para vencer as tormentas. É importante nós observarmos algumas coisas que são necessárias nesse ouvir, que vai acabar caracterizando a nossa marca de crente, daquele que é discípulo de Jesus, daquele que é preparado em meio às tormentas, daquele que é forjado, o seu caráter começa a ser forjado em meio às dificuldades. E quando então a gente fala sobre saber ouvir, nós estamos dizendo que não é apenas aquele que ouve e crê, mas crendo, pratica. E esse é um momento que a gente precisa observar um pouquinho, porque há aqueles que só ouvem aquilo que anseiam, aquilo que desejam, aquilo que está de acordo com os seus projetos. Se não faz parte do seu projeto, há um corte, e então fica-se apenas com aquela fala que está relacionada aos seus próprios interesses. A figura que Jesus utiliza daquele que constrói sobre a areia, porque é muito mais fácil. Construir sobre a rocha é muito mais difícil, porque não basta apenas construir, é necessário solidificar sobre ela, lançar fundamento sobre ela. É necessário fazer algumas perfurações para que o alicerce esteja encravado na rocha e assim possa ter a segurança necessária. Na areia é diferente. Na areia qualquer fundamento é fundamento, até porque não há como você furar a areia, porque ela vai se dissipar. Então, aquele que constrói sobre a areia é aquele que procura o caminho mais fácil, aquilo que melhor lhe convém. E então, Jesus compara exatamente a isso. Quando você pega todo esse conteúdo de conhecimento do capítulo 5 até o capítulo de número 7 de Mateus, de ensinamentos sólidos que Jesus passou para os seus discípulos, e você pega apenas alguns desses ensinamentos e encaixa de acordo com aquilo que é o seu desejo, então você é comparado exatamente àquele que construiu sobre a areia. Ele ouve, crê parcialmente, mas não consegue colocar em prática a totalidade dos ensinamentos de Jesus. Segundo lugar, como aquele que entende a vontade de Deus, deve-se executar esses ensinamentos. E este, de fato, é aquele que construiu sobre a rocha, porque ele tem um entendimento de todos os ensinamentos de Jesus, desde o caráter do cidadão do reino dos céus, que vai desenvolvendo a partir de uma série de outras ações, como deve ser a influência do cristão como sal, como luz, a justiça do crente, como deve ser, a sua vida piedosa, as suas orações, como elas se dão, qual o seu desejo, qual o seu anseio, o que ele solicita ao Pai em nome de Jesus, como são os seus relacionamentos. Esses relacionamentos são aqueles que estão calcados apenas naqueles a quem ele ama, que está próximo, ou estão relacionados a todos aqueles que Deus coloca ao longo da sua caminhada perto de si e que precisam ser transformados e impactados com a graça de Deus. Leve em consideração tudo isso para dizer então que a dedicação na vida cristã se dá ao fato de que quando nós enfrentamos as dificuldades, só resistimos, só suportamos e só vencemos os momentos difíceis se nós estivermos edificados sobre a rocha que é Cristo. Os ensinamentos de Jesus são de grande importância para as nossas vidas,
porque dão solidez, porque esses ensinamentos nos trazem exatamente a convicção de que em toda e qualquer situação o Senhor está conosco. Isso nos faz pensar exatamente nessa obediência aos ensinamentos de Jesus, que são de fato a chave para vencermos as situações mais difíceis que venhamos a enfrentar na vida, porque isso nos dá uma segurança e uma segurança total, né? Então, não apenas crer, mas é necessário praticar, não apenas entender, mas exercitar a vontade de Deus, para então, em terceiro lugar, entendermos que há uma advertência aqui, e essa advertência, ela é importante para que a gente possa vencer as dificuldades. Os que fingem ter fé não sobrevivem às tormentas, se desesperam quando surgem momentos difíceis, quando entram no vale das lágrimas, quando a noite escura se aproxima, se desesperam, porque esquecem de que não é apenas crer, é necessário praticar. Esquecem que não é apenas entender, mas é necessário exercitar os ensinamentos da vontade de Deus. Então essa advertência revela exatamente aquele que é sábio, aquele que constrói sobre Cristo e está preparado para toda e qualquer situação, para todo e qualquer momento. Aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus, aqueles que nele creem, estes resistem a tudo. Queridos, se desejamos de fato vencer as tormentas da vida, vencer as dificuldades, passar pelo vale de lágrimas, atravessar a noite escura, precisamos obedecer os ensinamentos de Jesus. De que forma faremos isso? Sabendo ouvir os ensinamentos de Jesus. De que forma faremos isso? Não só sabendo ouvir, mas também traduzindo aquilo que ouvimos para uma ação. E ainda mais, aprendendo a obedecer. O resultado de ouvir e fazer é obedecer. Precisamos obedecer ao nosso Deus. Precisamos obedecer aos seus ensinamentos. Ensinamentos esses que nos impulsionam, ensinamentos esses que nos levam a ver como o nosso Deus é grandioso, como o nosso Deus espalha a sua alegria sobre toda a terra. Então, quando estivermos no vale das lágrimas ou na noite escura, nós estaremos seguros, porque construímos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Ele nos dá a solidez necessária para seguir em frente, para olhar adiante, para resistir toda e qualquer dificuldade. Querido irmão, querida irmã, que seja assim na sua vida, que você seja edificado sobre a rocha que é Cristo, que você olhe os ensinamentos de Jesus, obedeça a eles, porque eles serão a chave para a vitória nos momentos de dificuldades. Como vamos vencer as dificuldades? Ouvindo a voz do Senhor, entendendo a sua vontade e colocando em prática os seus ensinamentos. Isso traz para as nossas vidas a força necessária de reconhecer que obedecer a Deus é sempre o melhor. E quando obedecemos a Deus, Ele inunda os nossos corações de paz, alegria, certeza e vitória. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de entender os Teus ensinamentos e de colocar em prática. Rogamos que o Senhor esteja nos usando para falar desses ensinamentos maravilhosos a outros, para que outros venham a edificar suas vidas sobre os ensinamentos,
sobre o teu Filho amado Jesus e ter segurança e ter paz em seus corações, para que possam enfrentar toda e qualquer dificuldade, para que possam atravessar o vale de lágrimas, a noite escura, com o coração cheio de alegria, cheio de paz e de certeza de vitória em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que te oramos, hoje e sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.